O pastor revela os mistérios do terço e a empregada e o ateu negro ficam chocados. Naquela noite fria de maio, a igreja de São Miguel estava lotada. As velas tremulavam como pequenos corações pulsando e o aroma do incenso pairava no ar, prometendo algo extraordinário. O pastor Eduardo, um homem de sorriso acolhedor e olhar profundo, subiu ao altar. A multidão estava em silêncio, exceto por um murmúrio nervoso que ecoava entre os fileiras. Entre os fiéis estava Marcos, o ateu milionário, com seu terno impecável e uma expressão desdenhosa. Ele havia chegado ali só para desafiar, para debater, mas havia algo no ar que o fazia sentir-se inquieto. O pastor começou a falar sobre as dores humanas e as intenções que se entrelaçam nas orações, e conforme suas palavras fluíam, os olhares se fixavam nele com expectativa. Hoje revelarei um segredo profundo sobre o rosário, anunciou ele com uma voz que carregava emoção. A empregada da igreja, Dona Bia, com seus olhos cheios de um segredo. O que será? Eduardo contou a história de um terço perdido que havia mudado vidas. A voz dele vibrava e as palavras pareciam dançar, instigando a curiosidade de todos. Ele falou sobre como cada Ave-Maria era um contato com o divino, uma ponte entre a dor e a cura. O poder não está nas contas, ele dizia, mas na intenção com que o recitamos. E a cada frase, um arrepio percorria a sala. Marcos balançava a cabeça, rindo por dentro. Que besteira, pensou ele. Mas não podia ignorar a estranha energia que pulsava ao seu redor. Foi então que, no meio de toda aquela comoção, o prédio começou a tremer. Um relâmpago cortou o céu e uma forte tempestade se abateu sobre a cidade, trazendo uma sensação de apocalipse iminente. O pânico tomou conta da congregação enquanto telhas se soltavam e a estrutura rangia. Com a tempestade, os murmúrios se tornaram gritos e a mesa que sustentava as velas tombou, iluminando o ambiente com flares de luz intensa. O pastor Eduardo, em meio ao caos, claudicou. Ele estava lutando contra suas próprias inseguranças, questionando se suas orações realmente faziam alguma diferença. O que ele poderia fazer contra forças tão sombrias? Marcos, que antes parecia indiferente, agora olhava em volta, sem saber o que fazer. Ele observou a empatia e o desespero nos rostos das pessoas que ele criticava tão frequentemente. Um nó se formou em sua garganta. Como poderia ser tão cético quando estava imerso na dor e medo que ele tanto desprezava? Naquela hora, o pastor levantou as mãos e uma onda de energia parecendo vir do céu tocou a todos ali. Ele gritou: "Precisamos nos unir. Nossas orações podem acalmar essa tempestade." Era como se tudo ficasse em silêncio por um instante. Até mesmo o vento parecia esperar. Marcos, em um momento de clareza, percebeu que talvez, apenas talvez, sua vida estivesse mais entrelaçada com aquilo tudo do que ele imaginava. Um segredo familiar perdido, as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que, a princípio, era apenas uma oportunidade para desacreditar, agora se tornava um teste de fé e sobrevivência. Com a cidade à beira de uma calamidade e os dois personagens à mercê de um destino incerto, uma pergunta ecoou na mente de ambos. Seriam eles capazes de resgatar a luz da ajuda espiritual antes que a escuridão consumisse tudo ao seu redor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me há. Ele olhava para a congregação, esperando que todos se unissem a ele. A tempestade rugia lá fora,
mas havia uma esperança vibrante na sala. As pessoas começaram a murmurar orações, primeiras em sussurros, depois em vozes altas. Dona Bia, com os olhos cheios de lágrimas, segurava a mão da amiga. Até mesmo Marcos, com seu semblante cético, estava tentando entender o que significava aquele momento. Uma energia estava se formando. Havia algo sagrado no ar. Mas então, como se o universo estivesse em desacordo com a súplica coletiva, um estrondo ensurdecedor cortou o céu. A porta da igreja se abriu com força, fazendo um barulho como um trovão. As correntes de vento entraram abruptamente, espalhando folhas e papéis pela sala. As pessoas se viraram, assombradas, e uma silhueta escura apareceu na entrada. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um vestido ensopado. Seu olhar estava fixo no pastor Eduardo, e algo nos olhos dela parecia trazer uma mensagem que ninguém queria ouvir. Gritou ela, a voz trêmula e carregada de desesperança. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Um murmúrio se intensificou na sala. As pessoas ficaram em silêncio, focando na mulher. Simplesmente ninguém a conhecia. O pastor se virou, pálido. O que você está fazendo aqui, Clara? A tensão cortou o ar. A mulher tomou um passo à frente, a luz das velas brilhando em seu rosto. Ela parecia ter um segredo devastador, algo que poderia abalar tudo. Eu sei sobre o terço. Ela disse, e essas palavras ecoaram. Marcos, agora atento, franziu a testa. E terço? O que ela queria dizer? O pastor olhou para o chão, como se estivesse procurando uma resposta. A congregação estava em estado de choque. O que isso significava? Porque uma mulher desconhecida revelava o que parecia ser tão íntimo. Você não pode mais esconder que ele era meu. Você o pegou quando? Você sabe o que aconteceu, disse Clara, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A atmosfera elétrica se transformou em um campo de guerra emocional. O que ela estava insinuando? O que Eduardo estava ocultando? Dona Bia olhou de um rosto ao outro, buscando explicações. E então, os rostos de todos na sala se tornaram marcas de desconfiança e espanto. Marcos, que sempre se considerou um observador racional, agora estava começando a sentir um perfume de urgência. Ele entendia que a verdadeira natureza das pessoas ia muito além de suas aparências e crenças. Clara, isso não é o lugar para... Eduardo tentou interromper, mas a mulher continuou. Você não pode fugir da verdade. O terço que você segura não é só um objeto. Ele carrega nossa história, nossa dor. E agora você deve enfrentar o que fizemos. O que você fez. Ela gritou, e seu olhar desafiador fez ecoar a noite. Eduardo estava gelado. A tempestade lá fora rugia, quase como se a natureza estivesse refletindo o turbilhão de emoções dentro da igreja. Marcos queria entender, queria saber mais. Algo profundo estava sendo revelado, algo que poderia mudar tudo. Com a tensão crescente, uma voz sussurrou na congregação. O que você esconde, pastor? O clamor se intensificou. Todos os olhos estavam fixos nele. Eduardo se encontrava em uma encruzilhada entre o passado e o presente, entre a verdade e a mentira. Ele teve que decidir, esconder ou revelar. A escuridão dentro estava prestes a emergir. Enquanto a tempestade continuava sua fúria, a sala parecia estar cheia de segredos que esperavam para serem descobertos. Seria aquele momento o catalisador para que tudo viesse à tona? E qual seria o preço de cada verdade revelada? A dúvida pairava no ar, enquanto os personagens se perguntavam: poderiam realmente avançar ou estavam prestes a serem consumidos por velhas sombras? A tensão na sala era palpável. Os olhares inquietos dos fiéis se fixaram em Eduardo, que lutava com o peso das palavras de Clara. O pastor respirou fundo, sua expressão agora um misto de confusão e culpa. Clara, você sabe que isso não é o momento para... Começou ele a dizer, mas Clara não o deixou terminar.
Não somos estranhos, Eduardo. Você sabia que eu existia, mesmo quando decidiu me deixar para trás. A voz dela ecoou como um trovão nas paredes da igreja. O calor da tempestade se transferiu para o interior da sala, tornando o ar denso, quase sufocante. Dona Bia olhou nervosamente para os rostos ao seu redor. O murmúrio cresceu, tornou-se um clamor. O que ela quer dizer? Sussurrou alguém atrás dela. Marco sentou-se mais à frente, suas sobrancelhas contraídas. As peças da história que ele sempre desprezou estavam começando a se conectar. Você não pode fugir da verdade, Eduardo, continuou Clara, seus olhos brilhando com a intensidade da dor. Esse terço, ele não é só seu. É nosso! Você não pode continuar escondendo o que aconteceu. E com um movimento brusco, ela ergueu a mão, mostrando uma pequena corrente com contas que se assemelhava ao terço. Olhe, você o esqueceu quando foi embora. Ele pertence a mim. Um silêncio pesado se abateu sobre a congregação. Eduardo estava paralisado. As palavras de Clara o atingiram como um golpe. Ele se lembrava. Embora tudo tivesse sido um pesadelo, enterrado no fundo de sua memória. Clara, a mulher que ele amou e abandonou. A mulher que lutou contra a dor de um passado que ele preferia esquecer. Ele não é só um objeto? Marcos falou, a voz trêmula, mas questionadora. O que realmente aconteceu entre vocês dois? Dessa vez, todos os olhos se voltaram para ele, o ateu, que agora parecia mais curioso do que cético. Ele manteve o olhar em Eduardo, esperando uma resposta. A tempestade lá fora rugia, mas tudo dentro da igreja parecia estar em um colapso. Os rostos dos fiéis estavam congelados em expressões de incredulidade e choque. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele poderia confessar agora? O peso do passado se tornava insuportável, e ele sabia que a verdade, quase sempre sufocante, seria libertadora, mas devastadora ao mesmo tempo. Clara avançou, quase desafiando Eduardo. Você fez uma escolha, Eduardo. Estava tão focado em salvar sua imagem, em ser o pastor perfeito, que esqueceu de nós. Eu tinha o direito de saber, de entender a sua decisão. Você acha que eu não vi tudo o que você escondeu? A voz dela subiu, quase um grito. A igreja, que antes vibrava com orações, agora pulsava com a intensidade do segredo revelado. As velas tremulavam, espectadoras silenciosas do drama humano que se desenrolava. Dona Bia, que antes tinha fé em Eduardo, começou a sentir seu próprio coração se despedaçar. Eduardo, o que você fez? O que aconteceu? Nesse momento, a porta da igreja se abriu com um estrondo imenso. Horda de ventos frios invadiu o espaço, trazendo consigo uma sombra. Todos se voltaram, os olhos arregalados. Uma nova figura surgiu, um homem alto, desgrenhado, com um olhar sombrio. Ele respirava pesadamente, como se tivesse corrido para chegar ali. Eu também sou parte disso, ele gritou, ofegante. Richard, o irmão que você deixou para trás. A revelação ecoou como um eco nas paredes frias da igreja. Eduardo ficou paralisado e sua mente girou. O que estava acontecendo? Richard, seu irmão, que também tinha suas próprias cicatrizes, estava ali, pronto para expor tudo. Uma pergunta pairou no ar. Quantos segredos mais estavam escondidos sob a superfície? Marcos, antes confiante em suas crenças, sentiu-se totalmente perdido. A conexão entre os personagens agora estava tão entrelaçada que o futuro deles parecia incerto. Clara e Richard, duas figuras do passado que Eduardo tentava ignorar, representavam tudo o que ele queria esquecer. Mas agora, imersos na tempestade de emoções, o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? A dúvida dominava a sala. As vidas que estavam entrelaçadas continuariam assim? Ou o passado conseguiria transformá-las de maneiras que ninguém poderia prever? A tensão na sala era palpável. Os olhares inquietos dos fiéis se fixaram em Eduardo, que lutava com o peso das palavras de Clara.
O pastor respirou fundo. Sua expressão agora é um misto de confusão e culpa. Clara, você sabe que isso não é o momento para... Começou ele a dizer. Mas Clara não o deixou terminar. Não somos estranhos, Eduardo. Você sabia que eu existia, mesmo quando decidiu me deixar para trás. A voz dela ecoou como um trovão nas paredes da igreja. O calor da tempestade se transferiu para o interior da sala, tornando o ar denso, quase sufocante. Dona Bia olhou nervosamente para os rostos ao seu redor. O murmúrio cresceu. Tornou-se um clamor. O que ela quer dizer? Sussurrou alguém atrás dela. Marco sentou-se mais à frente, suas sobrancelhas contraídas. As peças da história que ele sempre desprezou estavam começando a se conectar. Você não pode fugir da verdade, Eduardo, continuou Clara, seus olhos brilhando com a intensidade da dor. Esse terço, ele não é só seu, é nosso. Você não pode continuar escondendo o que aconteceu. E com um movimento brusco, ela ergueu a mão, mostrando uma pequena corrente com contas que se assemelhava ao terço. Olhe, você o esqueceu quando foi embora. Ele pertence a mim. Um silêncio pesado se abateu sobre a congregação. Eduardo estava paralisado. As palavras de Clara o atingiram como um golpe. Ele se lembrava, embora tudo tivesse sido um pesadelo enterrado no fundo de sua memória. Clara, a mulher que ele amou e abandonou. A mulher que lutou contra a dor de um passado que ele preferia esquecer. Ele não é só um objeto? Marcos falou, a voz trêmula, mas questionadora. O que realmente aconteceu entre vocês dois? Dessa vez todos os olhos se voltaram para ele, o ateu, que agora parecia mais curioso do que cético. Ele manteve o olhar em Eduardo, esperando uma resposta. A tempestade lá fora rugia, mas tudo dentro da igreja parecia estar em um colapso. Os rostos dos fiéis estavam congelados em expressões de incredulidade e choque. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele poderia confessar agora? O peso do passado se tornava insuportável, e ele sabia que a verdade, quase sempre sufocante, seria libertadora, mas devastadora ao mesmo tempo. Clara avançou, quase desafiando Eduardo. Você fez uma escolha. Estava tão focado em salvar sua imagem, em ser o pastor perfeito, que esqueceu de nós. Eu tinha o direito de saber, de entender a sua decisão. Você acha que eu não vi tudo o que você escondeu? A voz dela subiu, quase um grito. A igreja, que antes vibrava com orações, agora pulsava com a intensidade do segredo revelado. As velas tremulavam, espectadoras silenciosas do drama humano que se desenrolava. Dona Bia, que antes tinha fé em Eduardo, começou a sentir seu próprio coração se despedaçar. Eduardo, o que você fez? O que aconteceu? Nesse momento, a porta da igreja se abriu com um estrondo imenso. Uma horda de ventos frios invadiu o espaço, trazendo consigo uma sombra. Todos se voltaram, os olhos arregalados. Uma nova figura surgiu, um homem alto, desgrenhado, com um olhar sombrio. Ele respirava pesadamente, como se tivesse corrido para chegar ali. Eu também sou parte disso, ele gritou, ofegante. Richard, o irmão que você deixou para trás. A revelação ecoou como um eco nas paredes frias da igreja. Eduardo ficou paralisado e sua mente girou. O que estava acontecendo? Richard, seu irmão, que também tinha suas próprias cicatrizes, estava ali, pronto para expor tudo. A atmosfera se intensificou e os murmúrios aumentaram. Depois de tanto tempo, você não se arrependeu, Eduardo? Todos nós pagamos por suas escolhas. Richard avançou, mas então deu um passo atrás, serioso. Mas não sou só eu. Há mais. Ele lançou um olhar penetrante para Clara. Vocês nunca souberam da verdade. Não sabe quem realmente é o pai de Clara. O silêncio gelado tomou conta da sala. Eduardo sentiu seu peito apertar. O que Richard estava insinuando?
Os olhares se fixaram entre Clara e Richard, em busca de uma resposta. A tempestade parecia rugir tão ferozmente lá fora quanto as emoções que se aglomeravam dentro. Richard, chega. Clara retrucou, mas a voz dela tremia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto todos aguardavam a revelação, como se estivessem na ponta de seus assentos. Vocês dois têm mais em comum do que pensam. Richard continuou, sem hesitar. Eduardo, você se esqueceu de tudo, mas o passado está voltando para te assombrar. As palavras dele tortavam o ar vibrante da igreja. Marcos sentiu um nó na garganta. A virada estava longe de ser apenas uma revelação pessoal. Parecia uma tempestade de segredos que ameaçava afundar todos ali. O que mais estava escondido? O que mais não sabiam? E por que tudo parecia girar em torno da verdade que Eduardo se recusava a ver? A dúvida e o medo estavam escritos nos rostos de todos. O velho terço, um símbolo de fé, agora carregava o peso de um segredo devastador. O que viria a seguir? Uma pergunta deixou os corações apreensivos. Poderiam os laços de coração verdadeiro unir a todos, ou os segredos do passado destruiriam tudo o que restava? A atmosfera se tornava cada vez mais densa, quase palpável. O olhar de Eduardo se fixou em Richard, seu irmão cuja presença era tão inesperada quanto a tempestade lá fora. O que ele realmente queria dizer? As palavras ecoaram na mente de Eduardo. Segredos, escolhas e uma verdade que parecia prestes a rasgar o véu da sua vida. Richard, o que é que você quer dizer com isso? Eduardo respondeu, a voz trêmula, quase um sussurro. Naquele momento, o peso da expectativa era insuportável. Todo o mundo fixou os olhos na dupla, como se fossem a última esperança de resposta em meio ao caos. Clara, pálida e atordoada, mal conseguia lidar com a informação. As mãos dela estavam frias, tremiam levemente. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. O desespero na voz dela foi como uma faca cortando a tensão. Marcos, que havia se perguntado o que realmente conectava aqueles três, sentiu uma onda de confusão. Tudo ao seu redor se tornava um labirinto de emoções e revelações. Como assim, irmãos? Será que a vida de todos ali nunca foi o que parecia? O olhar cético que sempre manteve se desfazia em perplexidade. Sim, disse Richard, sua voz cada vez mais forte. Eu fui deixado de lado, esquecido por você e pelo nosso pai. Mas Clara não merece ser um peão nesse jogo. Ele apontou para Eduardo, a dor estampada no rosto. Vocês todos estão presos em segredos que deveriam ter sido enterrados. A verdade é necessária. Precisamos entender quem somos. O murmúrio entre os presentes começou a aumentar. Os rostos de Dona Bia e dos outros fiéis estavam em choque. As velas balançavam, quase como se a luz estivesse se esforçando para iluminar a escuridão revelada. O peso emocional da cena era de arrepiar. A tempestade rugia e trovejava lá fora. Todo o ambiente parecia refletir o caos interno que se espalhava. Chega! Gritou Eduardo, sua voz agora carregada de desespero. Como eu posso enfrentar tudo isso? O que mais não sei sobre o meu passado? Nesse instante, um estrondo ensurdecedor em meio ao caos fez todos se virarem. As paredes da igreja vibrou com tal força que parecia que tudo poderia desmoronar. E com isso, as luzes começaram a piscar. O que estava acontecendo? Sem aviso, a porta da igreja se abriu novamente e uma figura familiar apareceu, envolta em sombras. Esperem! A voz soava como um grito cortante. Era a mãe de Eduardo, a mulher que ele pensou estar longe de sua vida para sempre. Vocês não podem deixar que seus problemas os destruam. Eu tenho uma verdade ainda mais devastadora. O ar ficou gelado. Todos a olharam, o choque estampado nos rostos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eduardo gritou, mas ela não respondeu. A dor em seus olhos era visível. Era uma dor que falava de segredos ancestrais, de verdades que nunca deveriam ter visto a luz do dia.
Você precisa ouvir, meu filho, ela gritou, enquanto a tempestade pareceu acalmar por um instante, como se o mundo esperasse sua próxima revelação. E então, com um único movimento, ela puxou um pequeno caixote debaixo do vestido encharcado. Isso é só o começo. Eu tenho algo para todos vocês. Alguém precisa saber a verdade sobre como isso tudo começou e quem realmente são. A emoção do momento foi palpável. As peças estavam se juntando, mas os rostos estavam cobertos de incerteza e medo. O que mais estava escondido? Por que tanto segredo? Uma única pergunta pairava na mente de todos. Ainda havia uma chance de redenção? Ou estavam condenados a repetir os erros do passado? Ninguém sabia o que viria a seguir, mas o convite à verdade ressoava na sala. E com a tempestade se acalmando, um novo tipo de caos estava prestes a se desdobrar. A tempestade parecia parada, com a fúria da natureza acalmando-se para ouvir a voz da mulher que trouxera à tona tantos segredos. A tensão crescia. Eduardo e Clara se encaravam, um misto de medo e expectativa. A mãe de Eduardo estava ali, e com ela as chaves para um passado que ninguém esperava. Mãe, você precisa parar. O que está acontecendo? Eduardo gritou, a voz estreitando-se entre incredulidade e desespero. Ele queria entender, mas a dor na expressão dela tornava tudo ainda mais confuso. O que mais sua mãe estava escondendo? Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não é quem você pensa. O olhar dela cintilava com lágrimas, mas sua determinação era inabalável. O que você acha que está seguro pode ser uma ilusão. Todos na igreja estavam em choque, a respiração suspensa. O que você quer dizer com isso? Richard perguntou, o tom de sua voz cheio de raiva. Você está dizendo que é sobre o pai dele, mas o que isso tem a ver com o resto de nós? A mãe de Eduardo hesitou, encarando a mente de todos que a observavam. Quando seu pai morreu, ele deixou um legado de mentiras. Ele não é apenas um pastor, Eduardo. Ele também carregava uma sombra que vocês jamais imaginariam. As palavras dela caíam aos poucos, pesadas como pedras. Você não pode simplesmente jogar isso sobre nós, Clara protestou, olhos arregalados. Você está dizendo que tudo o que conhecemos é uma farsa? Então a mulher olhou diretamente para Clara. Sim, e você tem que saber. Você não é filha dele, Clara. O impacto da revelação foi como um raio, eliminando o olhar atônito de todos na sala. Clara caiu em si. Seus lábios se abriram levemente como se estivesse prestes a gritar, mas não havia som. Se isso for verdade, então, quem sou eu? Clara sussurrou, toda a cor retirada do seu rosto. Seu corpo tremia. O que estava acontecendo? Todo o futuro dela balançava na incerteza. A vida que conhecia desmoronava em instantes. Richard respirou fundo, os punhos cerrados. Se você não é filha de Eduardo, quem é seu pai? O que mais você escondeu de nós, mãe? A raiva dele respirava. Seu pai era um homem rico, mas também tinha segredos. Todos nós tínhamos. O enteado de uma família poderosa. E você é a prova viva disso, Clara. Ela hesitou antes de continuar. Seu pai não é apenas Eduardo. Ele é um homem com uma herança, de um poder que nunca deveria ter sido transmitido. Um silêncio absoluto se instalou, e todos trocaram olhares confusos e preocupados. Marcos estava perplexo, sentindo como se suas crenças fossem manipuladas em uma novela absurda. Isso é insano! Como assim? Não podemos ignorar isso. Clara, Eduardo começou, a voz trêmula. Se você não é minha filha... Mais uma vez, um choque percorreu a sala. O que seria da empresa dele? Como tudo se entrelaçava? Vocês acham que as tempestades são apenas coisas da natureza?
A verdade pode ser a verdadeira tempestade. A mãe de Eduardo gritou, sua voz ressoando pelas paredes da igreja. Mas agora que tudo está exposto, uma nova tempestade se aproxima. Ela puxou o pequeno caixote que carregava e o posicionou com força sobre o altar. Dentro disso estão os documentos que podem arruinar tudo. O murmúrio de vozes aumentou. A tensão na sala crescia. Documentos? Que documentos? Eduardo quase implorou, o olhar fixo na mãe. Antes que ela pudesse responder, um tremor mais forte ressoou e as velas novamente balançaram. A estrutura da igreja pareceu tremer como se estivesse viva. E então o caixote se abriu, espalhando folhas velhas e amareladas pelo chão. Uma sombra percorreu as expressões de todos. Documentos, manuscritos e cartas, revelando segredos ocultos como relíquias empoeiradas do passado. Era um golpe para o mundo que Eduardo, Clara e Richard pensavam conhecer. A igreja estava em caos, mas no meio do pânico, um grito ecoou, poderizo. Você não pode deixá-los descobrirem isso. Era uma figura obscurecida que surgira da porta aberta, um homem que todos pareceram reconhecer. Ele tinha um olhar de determinação e desespero. Eu sou parte de tudo isso, e se você não selar isso agora, todos pagarão o preço. As revelações estavam explodindo, e um mistério ainda maior começava a se desenrolar. A tensão crescia, e a dúvida se alastrava entre todos. As consequências desse evento impactante iriam além da compreensão, e o questionamento permanecia sobre o que realmente é a verdade e até onde ela poderia levar. O clima na igreja era uma mistura de choque e desespero. A revelação da mãe de Eduardo havia transformado tudo. O caixote aberto no altar expelia papéis amarelados, cada um como um golpe que ameaçava derrubar as últimas certezas. Quem é você realmente, mãe? Eduardo perguntou, a voz quebrada. O eco de suas palavras parecia reverberar, cheio de dor e confusão. Clara estava paralisada, olhos fixos na mãe de Eduardo, sem saber como reagir. Você precisa entender, a mulher insistiu, desesperada. Seu pai fez escolhas que afetaram todos nós. Ele tinha segredos com Clara, segredos que envolviam você. As palavras flutuavam no ar, pesadas como chumbo. Richard começou a andar, agitado. O que você quer dizer com isso? Que meu pai teve envolvimento com Clara? Isso não faz sentido. Ele estava prestes a desmoronar, tudo que pensava que sabia se despedaçando. Enquanto a transferência de emoções se alastrava, Marcos observava em silêncio, as peças da história ganhando formas desconhecidas diante dele. Mas então, sem avisos, a igreja tremeu novamente. Era como se a terra estivesse definhando, sacudindo cada pessoa no lugar. Os gritos e os murmúrios se intensificaram, um pânico instalado nos rostos já aflitos. Naquela tensão, um flash avassalador iluminou a sala. Todos levantaram os olhos ao mesmo tempo, e foi aí que a verdadeira beleza do espanto se desdobrou. Uma figura conhecida adentrou a igreja, caminhando firmemente para o altar. Parem! A voz soou como um trovão. Era o pai de Eduardo, mas não como eles o conheciam. Parecia mais velho, desgastado, como se já tivesse enfrentado os horrores da vida. Ele olhou para a mãe e suas expressões revelavam um passado cheio de cicatrizes. Todos vocês precisam entender que o passado não é o que pensam. Ele gesticulou urgentemente. Esta história é muito mais complicada do que revelações simples de paternidade. O tempo parecia parar. Eduardo estava em pedaços. Papá, o que você está dizendo? Você sabia? As perguntas brotavam, mas a dor parecia sufocá-lo. O pai balançou a cabeça, os olhos cheios de arrependimento. Eu amava sua mãe, mas havia coisas que não consegui controlar. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo.
não é apenas sobre quem é seu pai. É sobre uma herança, uma maldição. O ar tornou-se pesado, uma expectativa palpável. Richard mostrou as mãos tremulando. Uma maldição? Isso não é um filme. O que você quer dizer com isso? Mas não havia resposta. A tempestade exterior parecia ser uma reflexão da fúria interna. Uma Jéssica, uma mulher desconhecida, apareceu na porta novamente. Sim, uma maldição. E eu sou parte dela. Ela gritou, um olhar furioso nos olhos. Vocês todos estão em perigo. Quem é você? Eduardo berrou atordoado. As veias de sua mente estavam em frenesi, cada revelação batendo como um tambor. Sou alguém que sabe a verdade que seu pai nunca contou, e que pode mudar tudo o que vocês acreditavam. O que ela dizia retumbava como um alerta no ar. Clara, ainda em estado de choque, olhou para o pai, tentando unir todas as partes. Mas por dentro ela sentia novamente aquele vazio se formando. A identidade dela jamais poderia ser a mesma. Jéssica avançou, as palavras escapando com urgência. Vocês precisam decidir agora. O que fizeram no passado está prestes a vir à tona, e cada um de vocês pode perder tudo. Marcos, que já esperava um final com lógica e discurso racional, estava agora completamente perdido. O que mais poderia acontecer? E no clímax daquela tempestade de emoções, a igreja começou a tremer de novo com uma força tal que as velas se apagaram uma a uma. Todos gritaram enquanto a estrutura ruía ao redor deles, e um pensamento ecoou em cada mente. Esta tempestade estava apenas começando. O que mais estava escondido sob os segredos do passado? A história tinha se transformado, e ninguém estava seguro. A tempestade parecia parada, com a fúria da natureza acalmando-se para ouvir a voz da mulher que trouxera à tona tantos segredos. A tensão crescia. Eduardo e Clara se encaravam, um misto de medo e expectativa. A mãe de Eduardo estava ali, e com ela as chaves para um passado que ninguém esperava. Você precisa parar! O que está acontecendo? Eduardo gritou, a voz estreitando-se entre a incredulidade e desespero. Ele queria entender, mas a dor na expressão dela tornava tudo ainda mais confuso. O que mais sua mãe estava escondendo? Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não é quem você pensa. O olhar dela cintilava com lágrimas, mas sua determinação era inabalável. O que você acha que está seguro pode ser uma ilusão. Todos na igreja estavam em choque, a respiração suspensa. O que você quer dizer com isso? Richard perguntou, tom de sua voz cheio de raiva. Você está dizendo que é sobre o pai dele, mas o que isso tem a ver com o resto de nós? A mãe de Eduardo hesitou, encarando a mente de todos que a observavam. Quando seu pai morreu, ele deixou um legado. Um legado de mentiras. Ele não é apenas um pastor, Eduardo. Ele também carregava uma sombra. Uma sombra que vocês jamais imaginariam. As palavras dela caíam aos poucos, pesadas como pedras. Você não pode simplesmente jogar isso sobre nós, Clara protestou, olhos arregalados. Você está dizendo que tudo o que conhecemos é uma farsa? Então a mulher olhou diretamente para Clara. Sim, e você tem que saber. Você não é filha dele, Clara. O impacto da revelação foi como um raio, iluminando o olhar atônito de todos na sala. Clara caiu em si. Seus lábios se abriram levemente como se estivesse prestes a gritar, mas não havia som. Se isso for verdade, então quem sou eu? Clara sussurrou, toda a cor retirada do seu rosto. Seu corpo tremia. O que estava acontecendo? Todo o futuro dela balançava na incerteza. A vida que conhecia desmoronava em instantes. Richard respirou fundo, os punhos cerrados. Se você não é filha de Eduardo, quem é seu pai? O que mais você escondeu de nós, mãe? A raiva dele respirava. Seu pai era um homem rico,
mas também tinha segredos. Todos nós tínhamos. O enteado de uma família poderosa, e você é a prova viva disso, Clara. Ela hesitou, antes de continuar. Seu pai não é apenas Eduardo. Ele é um homem com uma herança de um poder que nunca deveria ter sido transmitido. Um silêncio absoluto se instalou, e todos trocaram olhares confusos e preocupados. Isso é insano! Como assim? Marcos estava perplexo, sentindo como se suas crenças fossem manipuladas em uma novela absurda. Não podemos ignorar isso. Clara, Eduardo começou, a voz trêmula. Se você não é minha filha. Mais uma vez, um choque percorreu a sala. O que seria da empresa dele? Como tudo se entrelaçava? Vocês acham que as tempestades são apenas coisas da natureza? A verdade pode ser a verdadeira tempestade. A mãe de Eduardo gritou, sua voz ressoando pelas paredes da igreja. Mas agora que tudo está exposto, uma nova tempestade se aproxima. Ela puxou o pequeno caixote que carregava e o posicionou com força sobre o altar. Dentro disso estão os documentos que podem arruinar tudo. O murmúrio de vozes aumentou. A tensão na sala crescia. Documentos? Que documentos? Eduardo quase implorou, o olhar fixo na mãe. Antes que ela pudesse responder, um tremor mais forte ressoou e as velas novamente balançaram. A estrutura da igreja pareceu tremer como se estivesse viva, e então o caixote se abriu, espalhando folhas velhas e amareladas pelo chão. Uma sombra percorreu as expressões de todos. Documentos, manuscritos e cartas, revelando segredos ocultos como relíquias empoeiradas do passado. Era um golpe para o mundo que Eduardo, Clara e Richard pensavam conhecer. A igreja estava em caos, mas no meio do pânico, um grito ecoou, poderoso. Você não pode deixá-los descobrirem isso. Era uma figura obscurecida que surgira da porta aberta. Um homem que todos pareceram reconhecer. Ele tinha um olhar de determinação e desespero. Eu sou parte de tudo isso, e se você não selar isso agora, todos pagarão o preço. O ar ficou pesado. Todos a olharam. O choque estampado nos rostos. Quem é você? Eduardo berrou, atordoado. As veias de sua mente estavam em frenesi, cada revelação batendo como um tambor. Sou alguém que sabe a verdade que seu pai nunca contou, e que pode mudar tudo o que vocês acreditavam. O que ela dizia retumbava como um alerta no ar. Clara, ainda em estado de choque, olhou para o pai, tentando unir todas as partes. Mas por dentro, ela sentia novamente aquele vazio se formando. A identidade dela jamais poderia ser a mesma. Jéssica avançou, as palavras escapando com urgência. Vocês precisam decidir agora. O que fizeram no passado está prestes a vir à tona. E cada um de vocês pode perder tudo. A tensão na sala era palpável. O que estava acontecendo? A tempestade se intensificava, e a igreja parecia estar prestes a desmoronar. Cada um deles se perguntava até que ponto estavam dispostos a ir para proteger seus segredos. Mas o verdadeiro susto veio em seguida. Um barulho ensurdecedor, como um trovão, fez todos se virarem para a porta. Um grupo de homens armados entrou, todos com rostos ferozes e a determinação de quem já tinha visto coisas demais. Ninguém se mexa, gritaram, a voz cortante como vidro. Uma onda de terror percorreu a sala. A verdade que eles pensavam que estavam prestes a descobrir parecia insignificante diante daquela ameaça. Quem são vocês? Richard gritou, seu corpo tenso. Estamos aqui para resolver questões de família, disse o líder dos homens, um sorriso frio nos lábios. E vocês não vão gostar de como isso termina. E assim, enquanto a tempestade rugia lá fora, os segredos foram ofuscados pela revelação de um perigosíssimo novo jogo. Através do pânico e da crença de que estavam se aproximando da verdade,
Uma nova sombra se desenhava, mais ameaçadora do que qualquer um poderia imaginar. Todos se perguntavam até onde iriam para proteger suas vidas e quem realmente estava no controle dessa história. Os homens armados avançaram, seus olhares frios fixos no grupo paralisado. A tensão aumentava a cada segundo. Eduardo, Clara, Richard, a mãe de Eduardo e Marcos estavam todos em choque. O líder do grupo apontou a arma para o chão, mas seus olhos estavam fixos em Eduardo. Precisamos da verdade agora. Eduardo sentia como seu coração estivesse prestes a explodir. Ele olhou ao redor, buscando uma saída, uma explicação que pudesse salvar aquele momento. O que vocês querem de nós? A voz dele tremia. Jéssica, ainda na porta, começou a recuar. Vão embora! Isso não é o lugar para vocês! Sua bravura parecia derreter diante da ameaça. A tensão era palpável, como um fio prestes a estourar. Estamos aqui para garantir que nenhuma mentira continue, disse o líder, um homem com cicatrizes visíveis no rosto. Se não contarem a verdade agora, a única maneira de sair daqui será através de uma tragédia maior do que suas pequenas mentiras. Clara se aproximou, seu corpo tremendo. Ninguém precisa de violência. Só queremos entender. O medo preenchia seu olhar, enquanto buscava em Eduardo um sinal de apoio. Mas antes que Eduardo pudesse responder, uma explosão cortou o ar. Uma luz ofuscante rompeu da porta traseira da igreja, fazendo todos se virarem. Quando a clareza voltou, uma figura familiar estava ali, na entrada. Era o avô de Eduardo, alguém que todos acreditavam estar morto há anos. Parem! Preciso que todos ouçam a verdade. A voz dele ressoou como um eco, potente e cheio de autoridade. A aparição dele era tão inesperada que todos ficaram em silêncio, atônitos. Eduardo não sabia se sentia alívio ou espanto. O que ele estava fazendo aqui? Vovô, como você? Eduardo começou a questionar, mas o avô ergueu a mão, pedindo calma. Não há tempo para explicações. O homem olhou diretamente para os armados. Deixem meu neto e sua família em paz. Eles não têm culpa da guerra que travamos. Os homens hesitaram, mas o líder não se moveu. Desça, velho! O que você sabe sobre isso? O tom dele era desdenhoso, mas havia um grão de dúvida em seus olhos. Mais do que você imagina. Eu sei sobre a maldição da nossa família. É hora de encarar o que vocês realmente são. A revelação atingiu todos como um golpe. A bomba emocional prestes a explodir. Maldição? Que maldição? Richard perguntou, quase gritando. O que você quer dizer com isso? Temos mais em comum do que pensamos, disse o avô, seus olhos pesados de uma dor antiga. Todos vocês são parte de um legado que vai além do que estão dispostos a enfrentar. Clara, você é mais próxima de nós do que sabe. O que sabemos sobre a paternidade é apenas a ponta do iceberg. Clara cobriu a boca, pasma. O que você está dizendo? O que isto significa para mim? A igreja tremeu com a intensidade das emoções. Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Vovô, por favor, o que está acontecendo? Mas antes que o avô pudesse responder, o líder dos homens armados se adiantou, cheio de raiva. Chega de rodadas. Se vocês têm algo a dizer, digam agora, ou vou colocar um fim nessa conversa de uma vez por todas. A situação explodiu em uma onda de caos. Eduardo, sem saber o que fazer, olhou para o avô, seus olhos suplicantes. E nesse momento, tudo aconteceu. Simultaneamente, um tiro ecoou pela igreja. O barulho foi ensurdecedor. A figura do avô tombou para trás, enquanto o grito de Clara ecoava pelo espaço sagrado. Eduardo sentiu a adrenalina atravessar seu corpo. Não! A palavra saiu dos seus lábios como um lamento. O caos tomou conta, e a única coisa que ele conseguiu ver foi o corpo do avô caindo, a luz da vida se apagando.
Tirem eles! Gritou o líder, enquanto a confusão se espalhava. Os homens armados se moviam rapidamente para controlar a situação, mas Eduardo estava paralisado, as mãos trêmulas e o coração na garganta. Todo o passado, todos os segredos que deveriam ser revelados, agora estavam em risco. O que mais estava escondido? A verdade estava a poucos passos, mas agora tudo parecia mais longe do que nunca. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente tinha o poder de mudar o curso das suas vidas? Eduardo mal podia acreditar no que estava acontecendo. O tiro havia atingido o avô e a sala imediatamente se transformou em um pesadelo. Clara desmoronou, mãos cobrindo o rosto, a tristeza abrumando. Richard estava paralisado, os olhos arregalados, confuso. A tensão entre os homens armados havia se dissipado, dando lugar a uma onda de pânico. Não! Não, não, não! Eduardo gritou, correndo até o avô, que jazia no chão. O sangue se espalhava, uma mancha escura se formando no piso de madeira. Seu coração estava na garganta. A dor era insuportável. Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. É minha culpa, sussurrou ele, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu não devia ter deixado isso chegar tão longe. Jessica, ainda na porta, ficou em estado de choque. Precisamos chamar ajuda, ela gritou, mas sua voz parecia distante. A igreja, que antes era um abrigo de esperanças e orações, agora era um campo de batalha de segredos e dor. Os homens armados hesitaram. O líder olhou para Eduardo, depois para o avô caído. Este não era o plano, ele rosnou, indignado. Temos que acabar com isso antes que seja tarde demais. Richard, com raiva e dor transbordando, gritou. Vocês não podem fazer isso. Ele não fez nada. Mas as palavras pareciam voar para longe, não alcançando a dureza dos corações alheios. Um silêncio pesado caiu, cortado apenas pelos soluços de Clara. Eduardo sentiu uma onda de desespero tomar conta. O que mais precisariam suportar? Ele se lembrou das palavras de sua mãe sobre os legados. Tudo fazia sentido agora, mas a verdade vinha ao custo de pessoas que ele amava. O avô, com esforço, olhou nos olhos de Eduardo. Não se deixe vencer pela dor, meu filho. O legado, ele deve ser quebrado. Não podemos ficar calados. O olhar estava cheio de sabedoria e amor. Eduardo tentou absorver aquelas palavras, mas a tristeza era sufocante. Não, vovô! Você não pode ir! Precisamos de você! Eduardo gritou, agarrando a mão do avô, sentindo-a fria. Um raio iluminou a sala, trazendo uma explosão de luz e revelando os rostos ansiosos e apavorados dos presentes. Vocês não podem ficar aqui. A verdade precisa ser libertada, não escondida. A mãe de Eduardo finalmente gritou, sua voz subindo acima do caos. Era hora de enfrentar o que estava o irritando. A figura de Jéssica ficou firme. Vocês ouvem isso? Precisamos nos unir. Vamos acabar com essa maldição de uma vez por todas. A verdade é a única saída. Ela olhou para Richard, enquanto Clara, ainda em choque, lentamente se ergueu, um novo brilho de determinação em seus olhos. Temos que olhar adiante, Clara sussurrou, e o silêncio intenso tomou conta novamente. Todos sabiam que mais do que a própria luta, o que estava em jogo era o que cada um escolheria fazer a seguir. Sem aviso, a porta traseira da igreja se abriu mais uma vez e um novo grupo de pessoas entrou. Rostos conhecidos, amigos e familiares que Eduardo pensou que haviam se distanciado. Estamos aqui para ajudar, gritaram em uníssono. Naquele momento, a igreja se encheu de vida, como um sopro de esperança encerrando a dor. Eduardo, agora cercado por aqueles que mais amava, sentiu o calor ressurgir em seu peito. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Vamos! Gritou ele, mais forte do que nunca. Os braços se entrelaçaram e aquele momento de conexão surgiu como um novo começo. E enquanto os ecos de gritos e balas se dissipavam ao longe, a verdade deles estava prestes a ser revelada. Agora, atenção!
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença.